Pai do Senhor, irmãos, graças a Deus por tudo que Deus tem feito em nossas vidas. Hoje, irmãos, nossa lição de número 6 e o nosso tema é o sustento da igreja. Então nós vamos ver nessa lição que alguns paradigmas têm que ser quebrados, porque alguns defendem que nós temos que dar o dízimo e outros não. E outros falam que dízimo é do Antigo Testamento. Mas nós vemos, meus irmãos, que se a nossa igreja, a instituição a qual nós fazemos parte, adotou a prática do dízimo, então cabe a nós também fazê-lo. Amém? Aqui no nosso texto do dia, que está em Malaquias capítulo 3, versículo 10, diz assim: Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Aqui, Deus falando para o povo que deveriam trazer o dízimo, porque eles tinham perdido este hábito ou esta prática de dizimar no templo, que naqueles dias era o templo. Nós vemos que aconteceu, Jerusalém foi invadida pela Babilônia, eles foram levados para a Babilônia, e muitos perderam esse hábito. Agora Deus está falando que isso é uma promessa, que isso tinha feito uma promessa para Moisés, quando fez o decálogo, os 10 mandamentos e outras leis que foi feita para o povo. Então aqui, esse é o mandamento com promessa, ao qual Deus estava falando, usando o profeta Malaquias para poder falar ao povo, que eles deveriam trazer o dízimos à casa do tesouro para que Deus pudesse suprir as suas necessidades. Mas por que Deus fala que nós temos que dizimar, irmãos? O dízimo não serve para Deus. O dízimo para Deus, meu Deus, não precisa de dinheiro. Mas Deus quer ver a nossa fidelidade em pelo menos nós darmos 10% na sua casa. Não é nada mais, nada menos do que 10. Dízimo quer dizer 10, porcentagem 10% colocado na sua casa, que a gente não se apegue ao dinheiro, para nós não nos apegar, mas para que nós podemos dar a Deus. Não é dar, porque nós estamos, apesar de a gente não tem que usar o termo de dar, mas sim devolver para Deus aquilo que é dele, porque ele nos ajuda, ele que nos abençoa e ele que nos concede todas as oportunidades que nós temos, irmãos, para podermos fazer a sua vontade. A nossa síntese, o sustento da igreja é a nossa responsabilidade. Deus espera que demonstremos gratidão a ele com nossas ofertas e dízimos. Então, no Antigo Testamento, os levitas e os sacerdotes, eles se sustentavam pelo próprio povo. O povo sustentava eles na medida que dar o dízimo, as ofertas que eram dadas, então eles tinham essa possibilidade, mas eles estavam a serviço do povo sempre. O sacrifício no dia a dia, até mesmo, vamos dizer assim, a leitura da lei. Então nós vemos que eles estavam a serviço do povo, então o povo deveria fazer. Então a mesma coisa nós. Nós queremos ir para a igreja, queremos tudo, tenha tudo arrumadinho, tudo bonito, tudo limpo. Porém, nós temos, meus irmãos, que a igreja não é uma instituição privada, não é uma instituição governamental, com o governo que sustenta. Quem sustenta somos nós, eu, você, nós que sustentamos a igreja. Então, claro, meus irmãos, algumas indignações, muitas pessoas têm, até para nós já frisarmos isso, de questão de dízimo. O dízimo não é para o pastor, o dízimo não é para os obreiros, o dízimo é para nós mesmos, tem que se reverter a nós mesmos e para que Deus possa alcançar outras. Mas nós vamos discutir melhor isso no decorrer da aula. 2 Coríntios capítulo 9, do versículo 6 ao 14, diz assim: E digo isto, que o que semeia pouco também se fará, e o que semeia em abundância também se fará. Cada um contribua segundo o propósito do seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. E Deus é poderoso para tornar abundante em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, superabundez em toda a boa obra, conforme está escrito: espalhou, deu aos pobres, e a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá a semente ao que semeia e pão para comer, também multiplicará a vossa sementeira e aumentará os frutos da vossa justiça. Para quem tudo enriqueçais, para toda a beneficência a qual faz por nós, se deem graças a Deus. Porque a administração desse serviço não só supre as necessidades dos santos, mas também redunda em muitas graças que se dão a Deus. Visto como na prova desta administração glorificam a Deus, pela submissão que confessais quanto ao Evangelho de Cristo e pela liberalidade de vossos dons para com eles e para com todos. E pela sua oração por vós, tendo vós saudades por causa da excelente graça a Deus que em vós há. Irmãos, o apóstolo Paulo falando na igreja de Corinto, falando que eles deveriam contribuir, que eles deveriam fazer, mas aqui ele começa dizendo que aquele que dá muito, que dá pouco, pouco também vai ceifar, mas que dê aquilo que propôs no seu coração, no sentido de que aquilo que Deus já colocou no nosso coração para nós fazermos,
aquilo que Deus já colocou no nosso coração para nós contribuirmos. Porque não adianta a gente achar que vai dar muito para receber muito. Deus não é Deus de barganha. Nós temos que fazer tudo por obediência a Deus. Se nós somos obedientes num pouco, meus irmãos, no muito também Ele vai nos colocar. Mas nós nunca temos que ter a mentalidade de achar que vai dar 10, vai receber 1000, vai receber 100 mil, vai receber 100 mil, 100 mil, 10 mil. Nunca nós temos que ter essa mentalidade. Se Deus quiser nos dar, amém, glória a Deus. Mas quando fala que aquilo que Ele propôs no seu coração, aquilo que Deus já determinou que nós façamos. Porque se nós somos obedientes com Deus, com aquilo que determina para nós fazermos, e colocamos em prática aquele que Ele nos ensinou, automaticamente nós seremos abençoados. Mas nós nunca podemos achar que nós temos que dar muito para receber muito. Irmãos, não é isso que o texto está dizendo. O texto está dizendo que semeia pouco também se fará, e o que semeia abundância também se fará. Cada um contribui segundo propôs no seu coração, o qual Deus permitiu que a gente tenha proposto no nosso coração aquilo que nós podemos contribuir na casa do Senhor. Então, claro, meus irmãos, Deus vai multiplicar, porque a partir do momento que nós somos fiéis a Deus, nós somos obedientes a Deus, automaticamente Deus nos abençoa, com certeza. Mas nós nunca temos, ou podemos, ou façamos barganha com Deus. Como a gente vê muitos fazendo por aí, nós não temos que ter essa mentalidade. Nós temos que dar para Deus, ou seja, devolver a Deus aquilo que é proposto, que nós colocamos no nosso coração, a qual nós somos ensinados a fazer, porque isso é que Deus abençoa, é a nossa obediência. A partir da nossa obediência, a partir da nossa fidelidade, e que nós não venhamos nos apegar a valores deste mundo, no sentido de valores monetários. Na nossa introdução, dinheiro é um assunto espiritual, saber lidar com ele exige sabedoria, e não são poucos os filhos de Deus que têm dificuldades na área financeira. Contribuição financeira da igreja seja dízimo, seja oferta, sempre traz questionamentos, ainda mais em nossos dias, quando vemos algumas igrejas fazendo apelos quase que extorsivos. É isso que está fazendo, apelos extorsivos. Se vendem coisas dentro da igreja, se falam apelos que tem que construir, que tem que fazer, que tem não sei o quê, e que na verdade é só para tirar do povo. Para que as pessoas entreguem tudo que têm a fim de serem abençoados por Deus. O que a Bíblia diz sobre o assunto é o que veremos nessa lição. Lembre-se de que o dinheiro e finanças são assuntos espirituais, pois mostram que realmente servimos a Deus ou a Mamon. Então aqui vai falar Mamon, a questão do dinheiro. Então a pessoa que sabe lidar com o dinheiro, sabe lidar com a questão financeira, meus irmãos, é fácil em várias áreas da sua vida saber lidar, porque o dinheiro é uma coisa muito difícil, porque para os nossos dias, para a nossa mentalidade, para a nossa humanidade, é o dinheiro que dá poder, o poder de compra, o poder sobre as pessoas, o dinheiro é que dá isso. Então quem sabe lidar com o dinheiro, até mesmo dentro da igreja, quem tem muito, muitas das vezes tem mais influência, tem mais poder, mas não é isso, né, a nossa lição de hoje. O tópico 1 aqui, o que nos move a contribuir. Gratidão a Deus, o tópico 1, parte 1. Gratidão a Deus e generosidade para com a sua casa. Da mesma forma que cremos que Ele é generoso para conosco, suprindo nossas necessidades, devemos ser gratos demonstrando a mesma generosidade para com a sua casa. Irmãos, por isso, eu li aqui uma parte aqui da nossa parte, aqui do nosso tópico, por isso que nós temos que contribuir na casa do Senhor. Porque se Deus é generoso para conosco, nós também temos que fazer da mesma forma. Como é Deus generoso? Deus nos dá emprego, Deus nos dá saúde para poder trabalhar, Deus nos livra de todo o mal, Deus é que nos ajuda. Então nós temos que ser generosos, porque tudo isso que nós falamos no começo, tudo aquilo que nós fazemos para a casa de Deus, automaticamente nós estamos fazendo para nós mesmos. Quando nós estamos contribuindo para que o missionário chegue em determinados lugares, para que algumas coisas se façam, aconteçam, né, para que o evangelismo, para que as almas possam se arrepender, nós estamos contribuindo financeiramente como nós podemos. Claro, meus irmãos, nós também temos parte, porque é assim que Deus trabalha. Deus está vendo, porque nós temos que trabalhar em conjunto. Uma questão de fé. Qualquer contribuição feita à obra do Senhor deve ser vista como parte da adoração cristã. Então, meus irmãos, até defendem aqui que a questão da contribuição é uma adoração cristã. E a adoração nós sabemos que Deus é tudo, nós não somos nada. Então tudo é de Deus. Então quando nós estamos contribuindo na casa do Senhor, nós é um ato de adoração, porque sabemos que nós não somos nada, tudo é de Deus, então nós estamos dando
dando não, devolvendo para Deus aquilo que Ele permitiu que nós tenhamos nessa terra. E tem uma parte aqui, por fé. Queremos dizer que nos referimos à convicção, ou seja, entregamos ofertas e dízimos porque entendemos que Deus se agrada de atos de generosidade do seu povo para com a sua obra. Isso deve nos motivar e sempre ter um coração disposto a contribuir. Então, quando nós temos fé, que Deus é que nos garante, que Deus é que nos ajuda, então nós somos generosos, nós temos fé, porque sabemos, meus irmãos, que Deus é que nos ajuda. Então, um ato de fé, de muitas vezes dar, é melhor que a gente nem saiba o que está se fazendo com o dinheiro. É melhor que a gente nem saiba, que a gente às vezes quer dar o dízimo, a oferta na igreja, nós queremos saber, queremos ir lá nos livros da igreja para saber o que está sendo feito com o dinheiro. Meus irmãos, não importa, você deu um ato de generosidade, não queira tomar de volta. Saiba que se Deus constituiu pessoas ali para poder administrar esses valores, foi Deus que permitiu, foi Deus que constituiu. E se alguém estiver fazendo alguma coisa errada, não é problema nosso, é problema de quem está fazendo. Nós temos que fazer a nossa parte. Então, quando nós entregamos os nossos dízimos e as nossas ofertas na igreja, nós entendemos que Deus se agrada dos nossos atos. Nós temos que entender e ter fé que Deus está se agradando daquilo que nós estamos fazendo, e isso é um ato de adoração para com Deus. Consciência da nossa responsabilidade na manutenção da igreja local. Parte 3. Aqui uma parte, aqui, uma das verdades mais claras nas Escrituras é a lei natural da semeadura e da colheita. Então, meus irmãos, a colheita, a plantar é opcional. Nós podemos fazer, mas colher, meus irmãos, às vezes a gente quer colher coisas que nós não plantamos. Então veja, aqui, se a pessoa não consegue ser fiel no pouco que Deus dá, quanto mais no muito. Porque às vezes a pessoa de repente tem um salário de 100 reais, de R$1.000, e consegue dar 100 reais dentro da igreja, consegue contribuir com 100. Mas se de repente Deus der 10 vezes mais aquele salário, ela for para 10 mil, e ela tem que dar 1.000 de dízimo, ela acha muito dar 1.000 de dízimo. Então nós vemos, meus irmãos, que Deus quer confiar a nós aquilo que Ele tem para nós, mas muitas das vezes nós não temos capacidade para poder administrar esses valores. E isso que faz com que nós muitas vezes, meus irmãos, se a gente está semeando se a gente está plantando certas coisas na nossa vida, automaticamente nós também vamos colher as coisas a qual nós plantamos. Então, se nós estamos plantando fidelidade para com Deus acerca dos valores, também Deus vai nos dar uma colheita próspera, uma colheita abençoada acerca daquilo que nós estamos plantando. Mas essa mesma lei deixa claro que se eu semear, colherei isso, é obrigatório. Quem semeia, colhe. E digo isso, que o que semeia pouco também se fará, e o que semeia em abundância também se fará. Se nós fazemos as coisas com alegria, com disposição para com Deus, automaticamente nós também vamos colher alegrias diante de Deus. Porque muitas vezes, meus irmãos, as alegrias não estão nos valores ao qual nós vamos dar na igreja. Não, às vezes a alegria está na paz que nós temos para com Deus. Se nós fazemos as coisas de coração aberto, de coração disposto a agradar a Deus, com certeza nós vamos colher paz, nós vamos colher alegria também. E aqui, no tópico 2 aqui, os dízimos no Antigo Testamento. Então, meus irmãos, os dízimos, eles foram dados para quê? No Antigo Testamento, para o povo contribuir para que toda a manutenção do tabernáculo, vamos dizer assim, que ainda não existia templo do tabernáculo, fosse suprida. Toda a situação, toda a questão ali que deveria ser suprida, porque os levitas não poderiam trabalhar, nem os sacerdotes. Por isso que algumas cidades, que eles não tiveram cidades, porque eles teriam a sua porção na presença do Senhor. Então nós vemos que Deus permitiu que eles não trabalhassem. Então eles deveriam ser o quê? Sustentados pelo povo. Então essa é os dízimos do Antigo Testamento. Eles usavam os dízimos para ter a manutenção do templo, manutenção da sua vida, manutenção da sua família, porque existiam muitos levitas, muitos sacerdotes. Nós vemos Davi ali colocando, vamos dizer assim, ordenando todos para que não viesse parar quando Davi estava ali, para que não viesse parar os sacrifícios, para que não viesse parar. Então ele fez praticamente uma escala. Então nós vemos que existiam muitos homens nessa função, para que o povo, as questões, vamos dizer assim, espirituais do povo pudessem ser supridas na questão do
tabernáculo. Então Deus permite que o dízimo do Antigo Testamento para que o povo não viesse se apegar também e o povo viesse devolver aquilo que era do Senhor, porque o povo fazendo isso com certeza seriam abençoados. E tem uma partezinha aqui, ainda no Antigo Testamento, que faz parte da palavra de Deus, tanto quanto no Novo Testamento, vemos que Deus repreende seu povo por ser infiel nos dízimos. Então o povo, dízimo é 10%, dízimo não é 5%, não é 1%, não, dízimo é 5%. Nós só podemos dizer que nós estamos dizimando na casa do Senhor quando nós demos o dízimo. Oferta não é dízimo, dízimo é os 10%. Se você ganha 100 mil reais, 10 mil é de Deus. Se você ganha 100, 10 reais é de Deus. Se você ganha 50 reais, 5 reais é de Deus. Deus não olha valores, irmãos. Saiba que Deus não olha valores. Deus olha a nossa obediência. Então, se nós estamos sendo abençoados com o nosso salário, mas o meu salário é pouco, o meu salário é muito, não importa. O que é de Deus e nós temos que ser obediente àquilo que Deus colocou. Assim como o povo foi obediente no Antigo Testamento e depois nós vemos Malaquias usando Malaquias para falar com o povo e chamando eles de infiéis. E aqui na parte 2, no Novo Testamento menciona o dízimo entre os judeus como uma realidade daqueles dias. Jesus fala do dízimo dos fariseus e os critica. Não por darem o dízimo, mas por acharem que por cumprirem suas obrigações financeiras, que davam a 10ª parte do que tinham, mas não exerciam a justiça e a misericórdia. Ou seja, meus irmãos, achando que só pelo fato de dar o dízimo estava tudo bem, e eles davam o dízimo para demonstrar para os outros que eles eram bons, que eles eram melhores. Então havia até uma disputa ali. Mas o Senhor Jesus dizia que o dízimo desse jeito não é satisfatório. E a gente pensa que nós damos o dízimo, nós somos salvos por isso. Não. Isso é um dos fatores que nos ajuda a sermos obedientes com Deus, que demonstra a nossa obediência com Deus, que demonstra a nossa fé com o Senhor. Mas nós temos outras coisas que nós também temos que fazer. Então aqui na parte 3, Deus ama ao que dá com alegria. Por que nós vemos essa questão de dar com alegria? Quando a gente dá com alegria, meus irmãos, nós não temos restrição a dar, nós não temos restrição a fazer. Por quê? Porque às vezes a pessoa, como nós até comentamos, às vezes a pessoa vai dar uma oferta, vai dar o seu dízimo é um valor alto. Quando a pessoa ganhava 100 mil reais, era fácil dar 100 reais para a igreja. Era fácil tirar o dízimo de 100 reais e dar para a igreja. Então ele tinha alegria em dar, mas hoje ele ganha 10 mil reais. E ele acha e às vezes dá os 1.000 reais por obrigação e com tristeza no coração. Porque, poxa, 1.000 reais, eu vou dar 1.000 reais, poxa, eu vou fazer tanta coisa com 1.000 reais, mas ele não está vendo que Deus está abençoando ele com 9.000 reais. Né? Então veja, meus irmãos, como é. Então nós não temos que ter restrições. Eu estou falando um dos fatores que muitos estão tendo tristeza em dizimar na igreja, mas existem outros. Mas aqui, meus irmãos, nós vemos que nós temos que contribuir com alegria. Dar para Deus com alegria. Se a gente ganha, não importa os valores, meus irmãos, fazer com alegria, ofertar com alegria, dizimar com alegria, dizimar com gratidão a Deus, falar, Senhor, muito obrigado, eu te agradeço, então por isso que eu estou dizimando na sua casa, e dar o valor, meus irmãos, para Deus. Nós temos que fazer a nossa parte, porque nós fazemos a nossa parte, Deus também faz a dele. Então eu vou ler até uma partezinha aqui. Nossos dízimos devem ser entregues por fé, e não por acharmos que estamos fazendo uma troca com Deus. Alguns há que espalham ainda que se lhes acrescentam mais, outros que retêm mais do que é justo, mas é para a sua perda. A alma generosa engordará, e o que regar também será regado. Então, meus irmãos, se nós fazemos a nossa parte, Deus faz a dele. E aqui, ele está querendo até dizer aqui, que não, a gente acha que é uma troca com Deus. Nós falamos isso no começo, é uma troca com Deus, achar que vai dar tanto e vai receber tanto em troca. Não é assim. Façamos aquilo que Deus determinou. Nunca pense, meus irmãos, só pelo fato de nós dizimarmos na igreja, também nós não estamos sujeitos a passar por várias dificuldades dessa vida. Nós vemos o apóstolo Paulo, no capítulo 4 de Filipenses, falando que ele aprendeu a ter fome, a padecer necessidade, de todas as formas foram instruídos. Eu fui dizimista, também já passei por dificuldades financeiras, toda a minha família, mas Deus é que sempre nos ajuda, sempre supre as nossas necessidades, e no momento certo Ele vem. Nós não ficamos derrapando, não ficamos, meus irmãos, na mesmice, mas Deus é aquele que nos permite nós passarmos por dificuldades, é aquele mesmo que vai nos abençoar. Mas para isso, nós temos que fazer a nossa parte, nós temos que fazer aquilo que Deus colocou para nós
fazermos. A parte 3 aqui, as ofertas. Se por um lado a tradição bíblica apresenta o dízimo como sendo representado pela 10ª parte daquilo que se tinha recebido do Senhor, por outro lado permitia que os israelitas manifestassem sua generosidade com outros valores não limitados pelo dízimo. Aqui entravam as ofertas, elas não tinham um valor estipulado como os dízimos, mas era igualmente fruto da generosidade e deveriam ser entregues levando em conta a gratidão por bênçãos recebidas. Então, meus irmãos, alguns fazem votos de ofertas, alguns fazem propósitos, se eu receber de repente eu vou dar o dízimo e vou dar uma oferta grande para a igreja. Então isso, meus irmãos, a oferta é aleatória, você pode dar a oferta aquilo que você propôs no seu coração. Então, mas nós temos que ser generosos na questão do quê? De fazer com alegria, de dar com alegria, sem nenhum pesar, sem nenhum constrangimento, mas fazer a vontade de Deus com alegria. Porque a partir do momento que nós fazemos com alegria, nós também, Deus vai nos abençoar e com certeza, meus irmãos, através das nossas atitudes, através da nossa obediência, através da nossa generosidade, nós seremos ricamente abençoados pelo Senhor. As ofertas sobre as ofertas e sobras e bênçãos a receber. Há grupos que motivam seus fiéis a contribuir financeiramente para receber determinadas bênçãos, condicionadas à recepção dessas bênçãos, a entrega de determinados valores de ofertas. Irmãos, eles usam a barganha na oferta, usam a barganha nos dízimos, mas nada disso, meus irmãos, é bíblico. Nós temos que fazer as coisas conforme a vontade de Deus. E que quando fala ofertas e sobras e bênçãos a receber, nós achamos, meus irmãos, que quando a gente temos um ato de ofertar na casa do Senhor, de repente um valor alto, de repente alguma coisa um voto que nós fizemos com Deus, achamos que nós temos que receber algo. Não, meus irmãos, nós temos que fazer e também sabemos que Deus no momento Ele vai nos abençoar, mas nunca achar que pela oferta e pelo dízimo que eu estou dando, eu sou merecedor de alguma coisa. Nós não somos merecedores de nada. A única coisa que nós temos, vamos dizer assim, que nós podemos fazer é pedir a Deus que nos ajude. Deus vai nos ouvir e sabemos que Deus proporciona momentos e que vai nos ajudar sempre quando nós precisamos. Então, quando nós fazemos a vontade de Deus, nós somos abençoados. Mas para isso, meus irmãos, a questão é as ofertas. Então, a oferta que nós damos na igreja, temos que fazer como um ato generoso. Aqui, ó, as ofertas devem demonstrar nossa gratidão pelo que já recebemos e não uma tentativa de pressionar Deus a nos abençoar. É exatamente isso. É demonstrar a nossa gratidão. Senhor, muito obrigado, Senhor. Graças a Deus, eu estou num serviço melhor. Eu estou numa condição financeiramente. Antigamente eu dava R$2 de oferta que eu tinha. Agora eu vou aumentar o valor da minha oferta por culto. Vou dar R$10. Porque Deus tem me abençoado. É uma gratidão. Eu estou agradecendo a Deus pela possibilidade de estar no emprego melhor. Então eu vou aumentar o valor da minha oferta. Antigamente eu dava uma moeda. Agora depois eu passei a dar R$2. Deus me abençoou um pouquinho. E agora eu vou dar R$10 toda vez que eu for no culto. Então propõe no seu coração, irmão, porque agora nós temos condições melhores. Se tiver uma condição melhor, propõe no seu coração a dar uma oferta melhor, porque fazendo isso você vai ser grato a Deus. Tomando essa atitude nós seremos gratos a Deus. Então, Deus, e não achar também que vai dar oferta, vai aumentar a oferta para dar à igreja, e achar que Deus vai abençoar, multiplicar. Não, irmão, nada disso. Temos que dar a oferta por gratidão a Deus, por agradecer a Deus por tudo aquilo que nos abençoado e nos concedido. O 3, uma recomendação paulina. Ocorrido na igreja em Coríntios, nos dá orientação sobre o recolhimento de ofertas. Para que houvesse organização quando fossem recolhidas ofertas para os santos em Jerusalém, Paulo orientou que os crentes guardassem suas ofertas para serem entregues no primeiro dia da semana e que contribuíssem conforme a sua prosperidade proporcionalmente. Contribuir conforme a sua prosperidade nos traz a ideia de contribuir conforme já recebemos do próprio Deus. Se uma pessoa com a graça de Deus consegue obter recursos de acordo com a sua profissão, e esses recursos são acrescidos constantemente, suas contribuições devem seguir o mesmo patamar. No serviço de Deus, não recebe bênçãos de Deus, apenas para si mesmo, mas para poder auxiliar seus irmãos e igreja local onde congrega. Então o apóstolo Paulo aqui tinha instituído o primeiro dia da semana para que os crentes de Corinto pudessem trazer a sua oferta, organizou nosso tema do nosso trimestre sobre a organização da igreja. Ele organizou e colocou o quê? Quanto mais você dar, meu irmão, procura melhorar a sua oferta, procura ajudar melhor, mais diretamente a questão da sua oferta seja maior dentro da igreja, porque coloque isso no seu coração, proponha isso no seu coração. O apóstolo Paulo estava
pedindo para que eles venham se propor a fazerem isso. Para quê? Para que eles venham realmente, essa bênção venha se revertir a eles, pudessem também chegar na igreja e a estrutura ser melhor. Então aqui o apóstolo Paulo estava orientando eles do que eles deveriam fazer acerca da oferta. Deveriam dar oferta, dependendo da sua proporção de ganho, deveriam ofertar na igreja, que eu particularmente não vejo nada de mal. O que eu vejo de mal é querer instigar o povo, querer ludibriar o povo, iludir o povo para dar mais. Quando, no entanto, não se fala da palavra, se fala das próprias necessidades dos homens. Irmãos, claro, meus irmãos, que nós vemos que muitos estão luxando com o dinheiro do povo, muitos estão luxando com os dízimos do povo, muitos estão luxando com as ofertas que são dadas do povo. Mas saiba de uma coisa, tudo é o tempo. Tudo é o tempo. Não se preocupe com aquilo que eles estão fazendo com o seu dinheiro, porque o dinheiro não é nosso. Saiba que o dinheiro não é nosso, o dinheiro é de Deus. Quem é o dono dos recursos financeiros da igreja é Deus. Então, se eles estão usando o dinheiro indevidamente para o seu luxo, eu não digo, meus irmãos, que o pastor ou as pessoas que vivem em prol da obra e vivem da obra tem que ter uma vida mirrada. Não é nada disso. Nós tem que ter uma vida, vamos dizer assim, confortável. Confortável sim, mas luxo, meus irmãos, eu não acredito que Deus assim proporciona luxo para uns e vamos dizer assim, e alguns fiquem numa vida mirrada, numa vida difícil, quando todos poderiam estar no mesmo patamar. Mas o que nós vemos é isso. E muitos não contribuem com o seu dízimo, com as suas ofertas, por verem homens, vamos dizer assim, luxando com o dinheiro do povo e desanima em dizimar, desanima em ofertar. Se você está numa igreja e você tem a proporção de dar o dízimo, dê o seu dízimo. E você pode dar uma oferta melhor, dê o seu melhor. Não olhe para esses homens. Quando chegar no tempo certo, Deus vai julgar. E ai deles, porque ai de quem vier os escândalos. Isso é um escândalo para a igreja. Então nós vemos que isso está acontecendo, irmãos. Isso está acontecendo, mas cabe a mim e a você, nós não podemos julgar. Nós temos que fazer a nossa parte, biblicamente falando. Vamos fazer a nossa parte. Porque do mesmo jeito que eles estão luxando, outras pessoas também necessitam. E esses valores têm que ser colocados ao pé dos santos. Ou alguém vai dizer, mas eles são chamados santos. Não importa. Faça a sua parte. Eu vou ler até um pense aqui. Podemos impressionar a Deus com nossas ofertas e barganhar com Ele bênçãos? É claro que não, meus irmãos. Nós não podemos barganhar com o Senhor as bênçãos. Amém? Nossa conclusão, o ato de contribuir com os dízimos e ofertas não é apenas uma demonstração de fé e de respeito para com a manutenção da igreja, aqui pertencendo, mas acima de tudo, um ato de obediência a Deus e de generosidade para com as coisas sagradas. Fazemos a nossa parte e saibamos que as coisas sagradas é de Deus e provém de Deus e Deus sabe todas as coisas. E também, meus irmãos, façamos com alegria e saibamos que Deus está no controle de todas as coisas. As nossas indignações da questão do uso do nosso dinheiro, que não é nosso, é de Deus. A partir do momento que você dá para a igreja, é de Deus, não é nosso. E deixa que Deus vai fazer a obra. Amém? Se você ainda não é assinante do nosso canal, você está convidadíssimo a assinar. Que Deus abençoe a sua vida poderosamente e nos ajude a vencer as batalhas a qual nós temos e que nós não venhamos questionar as situações a qual nós estamos vivendo. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe os irmãos. Fiquem na paz. Deus abençoe.